Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Eu entrevistei o Dr. Josué Carvalho. Ele é filho de italiano, com uma indígena Caingangue. Foi criado numa aldeia lá no Rio Grande do Sul. Josué é doutor em educação pela UFMG, é mestre em memória social pela Unirio, está fazendo pós-doc em museologia pela USP, nos deu uma aula linda na USP e sobre culturas indígenas, povos nativos, e nessa entrevista ele fala bastante hoje sobre o papel da educação para os povos nativos e também o papel das crianças e das mulheres dentro das aldeias. Eu espero que você ame essa entrevista, assim como eu amei fazer. Isso, mais uma vez, guiado pela minha avó, quer dizer, então tá, ela diz assim, você aprendeu, minha avó e minha mãe nesse caso, você aprendeu, você revitalizou, você aprendeu tudo sobre a minha cultura, sobre a nossa cultura, a cultura do teu povo, a partir da memória dos velhos, e você registrou isso. Agora, então, eu acho que você vai pensar a partir da criança. Como que nós ensinamos para a criança? E aí eu vou para o mestrado, para o doutorado em educação, que é a minha vida, assim, que é onde eu me encontrei, literalmente. E vinha de uma questão muito forte também, por causa do meu filho, que é filho com uma não índia, né? De um relacionamento que tive. E aí eu ficava pensando como que se dá esse processo de aprendizagem dessas crianças. Eu ensino meu filho num contexto diferente, tendo a cultura minha indígena, da avó dele e da bisavó dele, mas ele tem a cultura não indígena, que é japonesa e que é alemã ao mesmo tempo, e que é negra ao mesmo tempo. Então, preciso entender, porque eu acho que o brasileiro tem essa formação muito louca, né? De constituição, muito louca e muito boa. E que nesses processos de conversa política, por exemplo, tem um apagamento dessa diversidade cultural muito grande que nós temos todos. Que deveria ser uma riqueza, se vê como uma coisa ruim essa questão da diversidade, dessa questão gigantesca de outras culturas, né? De outros saberes, de outros conhecimentos no mesmo país, que é muito apagado. E aí foi uma tentativa, o mestrado, o doutorado vem na educação pensando como se dá esse processo de formação de uma criança então. Os processos próprios de aprendizagem na cultura indígena, para além da escola. Porque a escola, eu penso que a escola ela chegou, na questão indígena, ela foi jogada dentro da terra indígena, jogada propositalmente pelo não índio. E ela chegou com modelos prontos de alfabetização, de saber fazer, segundo eles, né, com currículos ocidentais muito próprios, e ignorando literalmente o que é educação indígena. Quais eram os processos próprios de ensino e aprendizagem dentro dessa cultura indígena? Quer dizer, nós vamos ensinar a nossa cultura a você, como se você não tivesse cultura. Dizendo literalmente que a educação eu estou aqui para ensinar a minha cultura a você, para que você transite, para que você possa viver comigo. Se você não aprender a viver comigo, você não é digno de estar aqui. Eu acho que a educação foi muito clara nesse sentido. E aí o indígena fala, não, nós temos uma cultura a partir da Constituição de 88, a partir dos movimentos todos, né? E a gente garante, que até estava brincando antes, o direito de ser gente. Direito de ter direitos a partir dessa Constituição. E aí entra a questão da educação específica e diferenciada, onde a gente está tentando até hoje reformular tudo isso. E mostrar o nosso sistema próprio de educação. Mas a escola ela chega impondo, né, impunha um sistema de educação que ignora, que abafa a tua cultura, que abafa o saber do outro. E traz um saber que é de um saber elitizante de alguém que pensou sem nem ter conhecido. E a gente busca, eu acho que meu doutorado, ele veio nesse sentido, de dizer, não, o povo indígena tem um processo próprio de ensino e aprendizagem, de transmitir conhecimento, de socializar conhecimento. A criança não é vista, ela era vista, a criança indígena por muito tempo foi vista pelo ângulo do adulto. Quer dizer, ela se vê de cima para baixo e não pela linearidade da coisa, né? Você vê a criança, e eu fui perceber a criança por ela mesma. Como se dá esse processo de aprendizagem com ela mesma? Tem o conhecimento do velho que é transmitido para a criança. Mas a criança também é um sujeito. Ela não é passiva de informação. Ela dentro do povo, para o povo indígena, o povo Caingangue, ela é parte fundamental desse processo da revitalização, do viver a cultura. Não como ela não é como se dizia em muitos escritos antigos, como ela não é nem uma adulta em miniatura, mas ela também não é alguém vazia.
em que você pode embutir um monte de coisa nela. Ela tem conhecimentos e ela é fundamental nesse processo de revitalização cultural, ela que dá manutenção dessa cultura. E eu queria saber como que dá, então, quando ela aprende com o adulto, ou seja lá com quem, como que ela socializa entre ela mesma? As das mesmas idades, da mesma idade, como que ela brinca com os seus? Quais eram os interesses dela, da cultura e da cultura do outro? Pensando nessa região sempre de fronteira que tu é criado. Fronteira que tu tem a cultura indígena e a cultura não indígena. E a criança está nesse meio. E como você conversa com ela? Como que você escuta ela? Eu acho que quando a gente escuta, quando a gente para pensar, o processo democrático se dá quando você escuta. Um processo de construção junto. E isso a comunidade indígena tem muito forte. Agora, nossa, cada fala sua é uma aula para nós, né? Acho para mim e para quem está assistindo também. Eu tenho uma pergunta, outra. Você, então, tem toda essa formação e hoje lá na Federal de Santa Catarina você forma professores indígenas que vão para a escola indígena. Então, penso eu que vocês estão pensando uma outra educação alternativa a toda essa história, inclusive a tua história pessoal que você contou para nós. E como que se dá esse processo de você, professor indígena acadêmico, formando outros professores indígenas para ter uma educação indígena e não mais imposta pelos não indígenas dentro das aldeias? Eu acho que o sistema, dentro da universidade, a universidade hoje, ainda hoje, ela pegou muito, literalmente, ela se alimentou muito do conhecimento indígena, mas vendo o indígena como objeto de estudos. E o que eu coloco para o aluno nesse processo de formação de licenciatura indígena, de onde que eu trabalho na Federal de Santa Catarina, e tirar ele do papel de objeto e ele se assuma enquanto sujeito, como pesquisador. E aí, nesse processo de construção, eu fico muito feliz em ver que eles mesmos falam, a maioria dos alunos que estão fazendo a licenciatura em si já são formados em pedagogia, cursos que a universidade oferecia. E aí eu pergunto, como que é esse processo de formação de vocês? Acho que a primeira aula foi entender qual era o processo de formação desse aluno, o que ele tinha aprendido, exatamente, o que o constituía como professor indígena. E aí, mesmo sendo indígena, a resposta geral foi, eu sou indígena, mas eu sou um professor branco, da forma como eu aprendi na universidade. A universidade não me ensinou a ser professor indígena, me ensinou a ser professor branco. E aí, esse ensinamento é levado para dentro das salas. E aí, o grande embate. E aí entra a questão de briga com a Secretaria de Educação, embora tenha direitos na Constituição, os professores indígenas, mesmo não tendo um currículo, uma universidade que pensa com eles os seus currículos, que agora está mudando muito, né, a partir dessa licenciatura, que foi um ganho muito grande. Mas a universidade, num curso de pedagogia, ensina a fazer currículos que tem na comunidade não indígena. E aí, quer dizer, leva isso para lá e adapte. Só que a adaptação não é aprovada. E aí fica tudo na mesma coisa. Por isso que eu ainda penso, hoje, se fala, existe educação indígena específica e diferenciada? Não como os indígenas gostariam que tivesse. Está no caminho, ainda. Embora 30 anos já se passaram, né, nesse processo de construção de educação. Mas eu comecei a pensar, então, e a segunda fala para eles, então vamos fazer educação diferenciada. E por onde nós começamos? Por nós. Por nós mesmos. Vamos pensar em educação? Primeiro vamos pensar, eu fui que pensei no doutorado, tu tem níveis de aprendizagem. A criança de colo aprende o quê? Com quem? Como? De que forma? Em que contexto? A criança de determinada idade, 5 anos, aprende o quê? Com o quê? Todas essas questões. Quem era você? O que você aprendeu com seus pais? Quer dizer, enxergar esses processos de formação própria. E aí, a partir daí, quer dizer, e aí sempre pensando não só numa coisa autocentrada no eu também, mas pensando no contexto geral. Porque hoje não tem, é hipocrisia a gente dizer que pensar que você vai trazer uma educação, ou pensar um povo indígena tal qual era no passado. Isso é coisa folclórica. Isso é coisa colocada nos livros de história, que se folcloriza, dá um folclore em cima do povo indígena. Primeiro, não existem mais matas, não existem mais peixes, não existe a forma como era antigamente. Voltando na questão do estereótipo, minha avó sempre fala,
tem mulheres que foram estupradas por não indígenas. Só que, na própria questão, fugindo um pouco dessa questão da educação, que também é a educação, que ela fala. Uma mãe, inclusive a gente estava brincando ontem, né, com vocês, que a mulher indígena, ela é ela e o filho dela. O homem existe. O homem existe, tá, ok, mas ele é o pai, beleza? Pode ser o pai, é o que vai ajudar ela a manter. Mas se houver um processo de separação, o filho é meu. Mãe, no caso, né? Não é do pai. Os filhos ficam com a mãe. Sempre. Então, é uma coisa muito clara. E aí, ele diz assim, uma mulher estuprada, ela não vai abortar. Não uma mulher indígena. Porque ela não concebe essa mesma forma. Tem toda eu não estou nem entrando, não estou nem questionando essa questão do direito ao aborto. Eu acho que todo mundo tem direito do que quiser, desde que for certo. Não é essa a questão. Mas a mulher indígena, ela concebe aquele ser como uma pessoa. E é dela, é filho dela. Não importa de onde ele veio. Se está nela, é porque ele precisava. É uma bênção que ela recebeu mesmo de uma forma torta. Dificilmente ela vai tirar esse filho. Porque já não se trata mais de quem o fez o mal. Mas se trata de quem ela vai criar. Que está dentro dela e a nova geração. E como ela vai criar esse novo ser que está vindo. Então, né? Ela recebe aquilo. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a mãe, ela é uma dádiva, não pela forma que ela recebeu aquela criança, pelo abusador em si, que é um abuso, mas ainda assim uma dádiva para ela, ter o direito de ser mãe e mudar aquele contexto. Você nos contou sobre o papel da mulher na educação das crianças. E você também deu um exemplo que eu gostaria que você contasse aqui para nós, de novo para o vídeo, sobre o porquê que a mãe caingangue carrega a criança nas costas, como que ela faz o cesto, que tem todo um modo de fazer, que tem uma relação com o útero da mulher, e por que ela carrega atrás e não na frente. Então, explica pra gente, por favor. A discussão veio da questão da cestaria, né, da confecção do artesanato, do artefato em si. A minha avó, quando ela preparava um material que ela conta, e a minha tia-avó ainda constrói hoje, que ela é parteira, ela constrói um material que é utilizado de uso próprio e não para venda, que tem muita questão do comércio do material hoje por questões econômicas, de sobrevivência do próprio povo, né? Mas ela cria esse material, ela criava um material muito próximo do corpo dela, o artefato muito próximo do corpo dela, principalmente esses cestos, tipóia, que era chamado, que levava a criança nas costas. E aí eu queria saber por quê, né? Isso veio de um questionamento de uma aluna, que ela fala, nossa, é tão legal a proximidade que o filho tem. Mas aí, quer dizer, quando a criança está voltada para a mãe, com o rosto voltado para a mãe, ela se centra na mãe, que não é um processo ideal de aprendizagem da criança. De colocar essa criança aqui no mundo e interar com ela no contexto em que a mãe está vivendo. Tu vai centrar a criança, ela diz, a mãe diz, eu vou criar uma criança muito dependente, um filho muito dependente de mim. Eu não quero um filho muito que não seja dependente, mas que ele consiga viver nesses diferentes contextos. E quando você está com essa criança literalmente voltada para você, você joga todo essa aprendizagem como uma mãe centralizadora daquilo e deixa ele voltado literalmente para a mãe. E aí o ideal, então, que se coloque, que a mãe sempre carrega a criança nas costas, para a criança tenha o panorâmica geral da coisa, e que não se centre só naquilo que está na frente e nem só na mãe. Que ela seja livre. E aí eu acho que a ideia de estar livre, estar o tempo todo, em todo lugar, junto. Acho que isso é muito forte no processo de aprendizagem em si. Essa foi a segunda parte da entrevista com Josué Carvalho. Na próxima semana nós temos a terceira parte. Nos acompanha aí, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, nos acompanhe nas nossas redes sociais, na nossa página no Instagram, no nosso perfil no Instagram, na nossa página no Facebook, e acompanha aí a terceira parte na próxima semana. Até a próxima!